Posso tirar, né? Esqueci. Som. Pronto. Graça e paz, queridos e queridas. Que bom que vocês estão aqui nesse encontro com Deus. O encontro com Deus é um tempo único na nossa vida. Esse está sendo num modelo adaptado, não é? Por conta da pandemia, mas a pandemia não impede o mover de Deus nas nossas vidas. Não é mesmo? O Senhor está aqui com a gente. Quem tem certeza de que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Hoje de manhã eu estava em casa orando por vocês e eu estava pedindo ao Senhor que se fizesse presente aqui, porque você, cada um aqui é importante, mas o mais importante é Ele, não é verdade? Porque o nome do encontro é encontro com Deus. E Ele é o principal que está aqui conosco. Amém? Essa ministração que nós vamos iniciar agora, o tema dela é plenitude do Espírito Santo. Você pode dizer também batismo e plenitude do Espírito Santo, certo? E eu começo com uma pergunta que você não precisa responder. Quem é o Espírito Santo? Quem é ele? Pense aqui. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Diga isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Queridos, ele é Deus. O Espírito Santo não é um fogo, não é um vento ou uma força, como às vezes as pessoas dizem, né? Um vento impetuoso. Não, o Espírito Santo não é um vento. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade Santa, que é assim composta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? As três pessoas da Trindade. E na Bíblia nós encontramos, em Mateus 28, 19 e 20, essa referência. O Senhor Jesus falando, Mateus 28, 19 a 20, ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Citou quem? Os três, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que promessa gloriosa, a presença do Senhor conosco. Até o fim dos tempos. Que fim dos tempos será esse? Aquele dia que o Senhor determinar para encerrarmos a vida aqui, que Ele vem buscar os seus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo se revela desde o início da criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, está escrito assim na palavra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada ainda. Deus ainda não tinha dado a ordem para que as coisas começassem a existir, mas o Espírito se movia. O Espírito se movia. Aleluia. Eu quero interromper aqui só um pouquinho para perguntar, vocês que estão lá atrás, estão me ouvindo bem? Sim? Outra coisa, se alguém sentir sono, eu não sei, até meio difícil, né, mas pode ficar em pé ali, encostadinho lá no canto, não aglomerando, né? Ou num cantinho assim, ou num... mas não cochile, para você não perder a palavra do Senhor na sua vida. Amém? Porque a palavra de Deus é um tesouro para nós, queridos. Então, continuando,
que eu estava falando que o Espírito Santo se revela desde o início, desde o tempo da criação. No verso 26 de Gênesis 1, a parte A, está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava falando, Deus Pai estava falando com quem? Com a sua equipe de trabalho, não é? O Espírito Santo estava na criação do mundo e de todas as coisas que existem, junto com o Pai e o Filho, uma equipe perfeita, queridos, que trabalha em unidade. Essa equipe trabalha em unidade. Que maravilha. E veja o que o Senhor Jesus declara em oração, em João, capítulo 17, verso 22. Deles a glória que me deste, Jesus estava orando, não é? Ele disse, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O desejo do Senhor Jesus é que a mesma perfeição de unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo exista também entre nós, irmãos. Porque em Jesus nós somos um. Diga glória a Deus. Em Jesus nós somos feitos um. Um só povo, um só corpo. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, nós já sabemos quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa de quê? Da Trindade Santa. Então, se alguém te perguntar, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Uma pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo age em nós. Como é o agir do Espírito Santo em nós? O agir do Espírito Santo em nós está descrito em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, de 5 a 15. Se vocês quiserem abrir a Bíblia para a gente ler junto, é bom, não é? Eu estou com tudo, todas as passagens, eu transcrevi aqui no meu texto, que aí fica melhor para eu não ter que procurar na hora, não é? Então, vamos fazer assim. Eu vou ler. Tem menos homens, mas os homens têm voz forte, né? Não é verdade? Então, vamos fazer assim. Homens, abram suas Bíblias. Porque eu quero ouvir a voz de vocês também. As garotas também, viu? Todas as garotas, abram sua Bíblia, quem tiver com sua Bíblia. E eu creio que todo mundo trouxe, né? João 16, começando do verso 5. Todos encontraram? Não? Sim? Sim. Então, os homens vão começar com o verso 5, aí as mulheres leem o 6 e assim por diante. Homens lendo os ímpares, mulheres lendo os pares. Até o verso 15, certo? Vamos lá, varões, comecem. Peraí, só estou ouvindo a voz de 2 homens. Pelo menos 10 tem aqui, não tem? 2, 4, 6, 8, já tem mais de 10. Eu quero ouvir as vozes masculinas. Vamos lá, homens, comecem. Agora. Então, tímidos não pode, viu? Timidez, fora. 7 homens.
28. Nove. Amém? Vocês perceberam? O Senhor Jesus estava se preparando os discípulos para o fato de que ele iria voltar para o Pai. E ele afirmava, né, porque ele percebeu que eles estavam tristes, porque ele disse que iria para o céu. E aí ele disse que, se ele não fosse, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo é o quê? O conselheiro, é aquele que nos aconselha. Mas se eu for, eu o enviarei. E aí ele vai dizendo as atribuições do Espírito Santo, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que nos convence? Quem é que convence a pessoa que ela é pecadora? O Espírito Santo. Não é alguém que fala muito bem, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz as pessoas a nos falar de Deus, a nos falar de Jesus, mas o Espírito Santo é quem trabalha no nosso interior. A gente não começa a sentir algo diferente dentro da gente, quando alguém falou para a gente a respeito de Jesus, algo começou, não é? Aquela efervescência dentro do nosso coração, não é? Aquele agitar, os batimentos cardíacos começaram a acelerar, porque o Espírito Santo estava nos convencendo de que nós precisávamos nos render. Interessante que o verso 13 diz que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. É Ele que nos guia. E diz que Ele não falará de si mesmo, mas apenas o que ouvir, e nos anuncia o que está por vir. E Ele, o Espírito Santo, sempre glorifica Jesus, queridos. Sempre glorifica Jesus. Então, o agir do Espírito Santo em nós é assim. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos guia a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está com sono? Não, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo quer glorificar Jesus e dar testemunho de Jesus em cada situação da nossa vida diária. Já imaginou o que é isso? Cada situação da sua vida, dia a dia, o Espírito Santo glorificando Jesus, atuando em você, fazendo com que as pessoas vejam Jesus na sua vida, diga glória a Jesus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer glorificar Jesus na nossa vida, nas situações do cotidiano, do dia a dia. E como é que isso acontece? Primeiro, o Espírito Santo começa o agir dele em nós na salvação. Ele nos leva aos pés da cruz, através do seu ministério, convencendo-nos, como nós já vimos no texto bíblico, né?
do pecado, da justiça e do juízo, que está lá em João 16, dos versos 8 a 11, que já está dentro do texto que nós lemos antes. Segundo, o Espírito Santo glorifica Jesus e dá testemunho na nossa santificação. Diga santificação. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, tem início esse processo chamado santificação, certo? Ele nos conduz a toda a verdade na vida diária. A palavra de Deus tem que estar em nós. Por isso é importante nós termos esse amor à palavra de Deus. Não ler apenas para bater ponto, como alguém diz, eu vou ler porque diz que tem que ler. Não. Despertar dentro de nós o amor pela palavra. E o Senhor tem trabalhado em cada um a respeito disso aqui, amém? O Espírito Santo fala conosco. Ele fala conosco. Ele fala através da nossa consciência. Tem situações que a gente vai fazer algo e quando a gente se depara com a decisão a tomar, algo dentro de nós diz, por aí não. Já aconteceu isso com você? Acontece sempre com a gente. O Espírito Santo fala com a gente através da nossa consciência, dando o sinal vermelho ou dando o sinal verde, quando é algo que é para a glória do Senhor, amém? Quando uma pessoa ouve ou lê a palavra de Deus, está se tornando apta para ouvir a voz do Espírito, porque a palavra é de Deus. Amém, queridos? Em meio a tantas vozes ao nosso redor, nós podemos reconhecer a voz do Espírito Santo. Tem tantas vozes, não é? A voz da mídia, a voz da família, a voz dos colegas de trabalho, dos colegas de estudo, a voz de tanta gente ao nosso redor, mas nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nós vimos que ele começa a se agir na salvação e ele glorifica Jesus na nossa santificação. Em terceiro, o Espírito Santo nos enche de poder para testemunhar. Que coisa maravilhosa. Ele nos enche de poder para testemunhar. O que é isso? Ele nos capacita a falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus e da experiência maravilhosa de pertencer ao Senhor. Não é maravilhoso pertencer ao Senhor? É maravilhoso. Ele tem a nossa vida nas mãos e Ele cuida de nós. Queridos, no Antigo Testamento, nas narrativas que nós lemos no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado de forma abundante na vida do povo de Deus. Assim, o Espírito se movia nas pessoas em ocasiões específicas. Para determinado dia, determinada situação, Deus enchia alguém, capacitava alguém para aquele momento, para que a pessoa pudesse agir naquela situação. Estão me entendendo? Ele não havia sido enviado de forma abundante, de forma total, como hoje já aconteceu, não é? Depois que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele fez a promessa aos seus discípulos de que o Espírito Santo viria, e Ele veio, diga aleluia. Ele já veio. Vamos para Atos 1, de 3 a 11. Eu vou ler o mesmo para agilizar, tá bom? Atos 1, de 3 a 11, diz assim a palavra. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Preste atenção agora, o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Ficaram olhando Jesus subir. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Que dia lindo ele subindo, mas vai ser mais lindo ainda ele voltando. Aleluia! De repente, voltar para onde eu estava. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, anjos, não é? Que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E nós veremos. Posso ouvir amém? Nós veremos. Aleluia. Atos 2, 1 a 12, diz assim a palavra. Atos 2, 1 a 12. Você, se não der tempo, você escreve a referência, já é importante, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Que coisa linda, hein? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? E o que nós podemos dizer hoje? O sobrenatural. Amém? O sobrenatural. E eu quero te dizer uma coisa. Aqui, neste templo, já aconteceu uma vez. O pastor estava pregando, tem muito tempo atrás, o pastor estava pregando, se eu não me engano, era o pastor Geraldo, e tinha uma pessoa de outro país lá atrás. E essa pessoa ouviu na língua dela, o pastor estava falando aqui em português, e essa pessoa lá atrás ouviu na sua própria língua. O que é isso? Sobrenatural. É o agir do Espírito Santo. Ele age como quer e quando quer. Amém? Assim, queridos, foi a vinda gloriosa do Espírito Santo na terra. Ele veio de forma sobrenatural. E ele iniciou seu ministério assim, sobrenaturalmente, entre os homens. Nós nascemos e vivemos em um tempo em que o Senhor Jesus não está fisicamente entre nós, não é verdade? Ele não está fisicamente,
mas o seu Santo Espírito está em nós. Amém? Quantos aqui já tem Jesus na sua vida? Todos, glória a Deus. Tem Jesus na sua vida? Então, se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Amém? Porque quando Ele vem para a nossa vida, Ele nos dá esse presente, o Espírito Santo. O Senhor Jesus, cada pessoa que recebeu Jesus na vida, recebeu o dom, o presente do Espírito Santo. Hoje somos batizados, todos aqui são batizados? Todos já são batizados nas águas? Mas os que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que ainda vão ser batizados assim também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do pastor, nem só em nome de Jesus, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos prometeu vida plena em João 10, 10, a parte B. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenitude significa que algo está completo, não falta nada. Amém? Está pleno. Esse copo aqui, quando eu cheguei, estava pleno, né? Estava cheio, eu cheguei, já tomei um gole, 2. Não está mais pleno, não é? O que significa isso, queridos? Que o Espírito Santo quer plenitude na nossa vida. Ele quer encher cada área da nossa vida. Ele quer ocupar os espaços da nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? E a nossa vida é como uma residência espiritual. Quando você não tinha Jesus, poderia ter outros moradores, mas hoje tem o Espírito Santo. Certo? Hoje tem o Espírito Santo. E Ele não quer dividir a casa com outro morador. Quando você vai comprar uma casa, falando agora de físico, quando você vai comprar uma casa, você quer que o dono antigo diga assim, ó, eu vou reservar essa área e esse quarto aqui para mim? Você quer? Não, né? Você quer a casa toda, não é verdade? Agora imagine o Espírito Santo. Quando Ele vem para a nossa vida, foi pago um alto preço por nós na cruz. Como todos nós já sabemos, para que nós passássemos a pertencer a Deus. Agora nós pertencemos a Deus, amém? E vem um novo morador para a nossa vida, que se chama Senhor Espírito Santo. E Ele quer ocupar todos os espaços. Amém? Todos os espaços. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, as nossas emoções. Ele quer ocupar tudo em nós. Ele quer preencher para que não fique nenhum vazio em nós. Para que não haja espaço para o inimigo querer voltar. Amém, queridos? Por isso, fique atento. Se tiver água aí, toma um gole. Se tiver água junto de você, permaneça acordado, não cochile em nome de Jesus. Plenitude do Espírito. Efésios 5, 18 a 20, vai nos falar sobre ela. Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Viu só como muda a situação? O Espírito Santo chegou, você começa a falar na Bíblia, você começa a falar em salmos, em hinos, começa a cantar, não é assim a vida do crente? É uma vida alegre, diga glória a Deus. Dando graças continuamente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente ver que a vida repleta da presença do Espírito Santo é assim, queridos. A pessoa tem motivos para agradecer a Deus.
mesmo se estiver sofrendo, mesmo se estiver de máscara, como nós temos que estar, não é? É quando a pessoa entrega a sua própria vontade ao Senhor. As suas preferências e os seus sonhos são submetidos à vontade do Espírito Santo. Suas preferências e seus sonhos são submetidos à vontade do Espírito Santo. Esse é o objetivo da vida cristã. Esse deve ser o objetivo da minha vida, da sua vida, submeter os nossos sonhos, os nossos projetos à vontade do Senhor, amém? À vontade do Espírito Santo. Ter a mente renovada pela palavra de Deus, por isso é necessário você meditar na palavra. Ter os pensamentos e os sonhos direcionados ao que está no coração de Deus. Deus tem planos a respeito de cada um aqui. Deus tem planos a seu respeito, a respeito da sua família. Deus tem planos, amém? Deus tem planos para você. Não pense que Deus não conhece você, Ele te conhece. E Ele tem planos para cada um aqui. Ele tem planos. A plenitude do Espírito nos leva a algumas coisas, a algumas situações. Vamos ver a que ela nos leva? Essa vida plena do Espírito Santo nos leva à convicção da nossa filiação com o Eterno. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Observe que quando a pessoa não tem Deus, que está sujeita a espíritos malignos, aqueles espíritos escravizam e fazem medo, não é verdade? Ameaçam. Não é assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos eleva. Ele nos levanta quando caímos. Amém? Ele nos dá a mão, nos fortalece. E Ele nos leva para perto do Pai, para que nós possamos dizer, Paizinho, que é Abba, Pai. Significa Paizinho. Todos que são plenos do Espírito de Deus recebem essa certeza da filiação. Eu sou filha, diga eu sou filho ou filha de Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Pode dizer aleluia? E por isso nós podemos chamá-lo carinhosamente de paizinho. Talvez você não tenha tido um pai carinhoso, mas saiba que Deus é o Pai perfeito, que te ama. E Ele quer estar perto de você, amém? A plenitude do Espírito nos leva à submissão total ao governo do Espírito Santo. Gálatas 5, 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Vocês entenderam? Alguém se identificou com esse texto? Que às vezes há uma luta dentro de nós. Quando alguém nos ofende, por exemplo, a vontade é revidar, não é? Alguém vem, mas existe uma luta dentro de nós. A carne quer revidar, mas o Espírito diz, não revide.
Resposta branda faz o furor apagar, não é? É como água jogada no fogo. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que significa isso? Se você é guiado pelo Espírito, você não fica com medo da polícia. Você não deixa de fazer uma coisa porque a polícia diz não faça, mas você deixa de fazer algumas coisas porque o Espírito fala com você, amém? Acorde quem estiver dormindo, em nome de Jesus. Não durma. Vamos fazer um exercício? Fique de pé. Levanta os braços assim, os dois. Quem puder ficar em pé, quem não puder, não tem problema não. Balança assim ó, os braços e o corpo um pouquinho. Isso. Diga glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é boníssimo. Amém. Tome seu lugar de novo. Então, o Espírito Santo fala com a gente. Então, a gente deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer o que agrada ao Senhor. Amém? Essa submissão total ao governo do Espírito. A gente deixa que Ele guie, que Ele conduza, governe a nossa vida. Não é aquela coisa de, assim, eu sou dono do meu nariz. Quem tem essa plenitude do Espírito Santo não fica usando essas expressões. Amém, queridos? A nossa linguagem muda. A gente passa a ter um dono que vive e governa a nossa vida. Isso é maravilhoso, isso não é ruim, porque a gente não vai sair por aí quebrando a cara como fazia antes, certo? A gente agora tem uma direção certa. A gente tem o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, que nos conduz aos lugares corretos. Mas a plenitude do Espírito nos leva também à manifestação do fruto do Espírito na vida diária. Gálatas 5, 22 a 25. Manifestação do fruto do Espírito na vida diária. E eu quero te dizer, é o fruto, a Bíblia não diz os frutos, mas o fruto. Pense agora numa tangerina. Por que tangerina? Porque era tão cheirosa, né? Atraente, saborosa. Uma tangerina. A tangerina, ela é um fruto de uma parte só, como a maçã? Não, não é? Ela tem vários gominhos, não é? Assim como a laranja também. O limão também tem, mas não vamos pensar no limão não, que ele é azedo, tem que ter água, açúcar para fazer limonada, né? Vamos pensar na tangerina. Um fruto saboroso. Aí vem o Senhor e nos dá um fruto para ser manifesto na nossa vida, um fruto cheiroso, mais do que a tangerina, certo? E esse fruto do Espírito tem vários gomos que são. Aí a palavra diz. Mas o fruto do Espírito é amor, é um gomo. Alegria, é outro gomo. Paz, outro gomo. Paciência, outro gomo. Amabilidade, mais um. Bondade, outro. Fidelidade, mais um. Mansidão, e o último que ele cita, o domínio próprio. Eita. Esse aí pegou, né? O domínio próprio é você ter os seus impulsos controlados pelo Senhor. Mas não é um gomo só que funciona. Eles estão juntos porque é o fruto, na plenitude, na ação do Espírito Santo na nossa vida. Existe esse envolvimento total com essas expressões. O fruto do Espírito, o amor, você se torna uma pessoa amável, a alegria, você se torna uma pessoa alegre. Mesmo que você não ande assim, sorrindo tanto, e agora nem dá para mostrar, né, o sorriso muito, só pelos olhos e tal. E paz, ter paz dentro de você, mesmo em meio a conflitos.
paciência ou longanimidade, como está em algumas traduções. Amabilidade, é tratar os outros de forma amável, ainda que não esteja recebendo isso. Bondade, o bom coração. A bondade no seu coração, estabelecida pelo Senhor Espírito Santo. Fidelidade. Se você agia com infidelidade, isso ficou no passado. Amém? Hoje você é de Deus. E a partir de agora, esse gomo do fruto do Espírito está presente. Amém? Eu estou falando muito rápido? Não, né? É porque eu sei que eu tenho um tempo, né? Eu tenho que correr. Então, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou colérico, sanguíneo, ou a mulher, né, sou colérica, sanguínea. Espera aí, coloque seu temperamento nas mãos do Senhor Espírito Santo. Amém? Coloque o temperamento nas mãos dele. Aí eu vou falar só um tiquinho assim de mim. Eu era muito calma, mas daquela que dizia assim, não pise no meu pé. Sabe? Mas um dia o Senhor disse, se acalme, respire fundo, deixe pisar, saia de perto, tira o pé, para não ser pisado de novo. Né? Se for, recue mais, mas nada de querer revidar. O Senhor nos ensina, queridos. O Senhor nos ensina, Ele molda o nosso caráter, Ele molda o nosso temperamento. Amém? Então, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, ainda é o texto bíblico, viu? E os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, no nosso dia a dia, onde nós formos, dentro de casa, que é o lugar mais difícil, não é? É o lugar mais difícil, porque quando chega em casa, você fica à vontade. Ah, é minha família, mas com a família nós precisamos ser bondosos, amáveis. O melhor de nós tem que ser exercitado dentro de casa, a partir de dentro de casa, amém? Porque se nós formos a nossa melhor versão dentro de casa, nós poderemos ser em todos os lugares. Posso ouvir amém? Mas isso não é porque eu estou dizendo não. Não diga depois que fui eu que disse. É a palavra do Senhor que nos diz. É o Senhor que vai nos conduzir através do fruto do Espírito. Esse fruto precisa estar na nossa vida. É o que diz Gálatas 5, 22 a 25. Uma outra coisa que a plenitude do Espírito vai nos levar é a mais sensibilidade contra o pecado e glorificação do nome de Jesus na nossa caminhada. Mais sensibilidade contra o pecado. O Senhor te coloca, o Senhor Espírito Santo, coloca dentro de nós um sensor, podemos dizer assim, um sensor, para que a gente perceba o perigo e se afaste do pecado. Posso ouvir amém? Ele coloca, ele nos dá esse sensor para nós nos afastarmos do pecado. E a glorificação do nome de Jesus na sua caminhada diária vai acontecer à medida que você é pleno do Espírito. Você vai agindo de forma a glorificar o nome de Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem uma coisa diferente em você. E vai chegar ao ponto de alguém olhar para você e dizer assim, olha, eu vejo Jesus em você. Amém? Continue firme nessa busca, meu irmão, minha irmã. Porque isso vai acontecer na sua vida. Amém? Eu declaro isso em nome de Jesus. Que você vai se tornar tão íntimo de Deus, tão íntimo do Espírito Santo, que onde você chegar, as pessoas vão olhar para você e dizer, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu vejo Deus em você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso.
Por onde você passar, vai deixar marcas da presença santa do Senhor. Mas o Espírito Santo em nós atua também na manifestação dos dons espirituais. Vamos para 1 Coríntios 12, 4 a 10. Manifestação dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 a 10. Diz assim a palavra: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Está falando dos dons, certo? Os dons são vários. Depois você pode, anote esse texto para você reler em casa. Existem duas manifestações de falar em línguas ou variedade de línguas, que é um dos dons que é mais falado, não é? Que é mais comentado, é sobre falar em línguas ou variedade de línguas. Primeiro, falei de duas manifestações, não é? Primeiro, falar em línguas como um dom. O Espírito Santo dá a quem Ele quer. E é com interpretação para edificação da igreja. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 13 a 17. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Segunda forma, eu falei que a primeira é como um dom, não foi? Primeira manifestação de falar em línguas ou variedade de línguas, a primeira é como um dom com interpretação. A segunda manifestação é falar em línguas como devoção entre o crente e Deus. Como devoção para a edificação pessoal. Nesse caso, não é a expressão do dom, mas é uma linguagem de oração. Vocês me entendem? Sim? Me entendem? Quando você está orando, você entra tanto na presença do Senhor, que você começa a orar uma língua diferente do português. Não é inglês, não é francês. Uma língua que é a língua dos anjos, amém? É uma linguagem de oração. 1 Coríntios 14, 2... verso 2 e verso 4. Essa linguagem de oração está disponível para todos nós. Amém? Todo crente, todo que é remido pelo sangue de Jesus, está acessível essa linguagem.
A palavra diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, há esse enlevo espiritual, esse momento em que você, a sós com Deus, você está ali orando em línguas, na comunhão íntima com o Senhor. Posso ouvir amém? Em Atos 2, há o relato de algo diferenciado. Aquilo que nós lemos, pessoas de várias nações reunidas e cada um ouvia falar em sua própria língua. O Espírito Santo os fazia entender as maravilhas de Deus. Com a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão, acontece uma mudança radical. Posso ouvir amém? Uma mudança radical. A transformação de cada pessoa em uma poderosa testemunha de Jesus. Atos 1:8. Que diz Atos 1:8? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus proferiu essas palavras e logo após ele subiu nas nuvens, como nós lemos, não é? Nesse verso ele nos dá 3 direcionamentos. Primeiro é o impulso do Espírito. Receberão poder. É como se ele viesse e nos impulsionasse com seu poder. Amém? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o que é que você deve fazer? Ouça, obedeça e viva no poder. Diga, eu vou ouvir a voz do Espírito, vou obedecer e vou viver no poder do Espírito Santo. Segundo direcionamento que ele nos dá nesse verso é o imperativo. Vocês serão minhas testemunhas, o Senhor Jesus disse. Vocês serão minhas o quê? Testemunhas. O que é testemunha? É alguém que demonstra algo que viveu, algo que vivenciou. Esse testemunhar, queridos, ele pode ser com a vida, até em silêncio, você viver de uma forma tão linda que as pessoas percebam, e também falado, você comunicando nas suas conversas, você inevitavelmente, naturalmente, sobrenaturalmente, você vai falar de Jesus. Posso ouvir amém? Isso é como um dia da semana, 2, não. Diga em tempo integral. Testemunha de Jesus em tempo integral. Diga, eu serei testemunha de Jesus em tempo integral. Aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Amém? E oportunidades vão surgir. Terceiro direcionamento é o impacto. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? O lugar onde você mora, o seu bairro, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. É o impacto, a sua vida. Você é designado por Jesus, designada por Jesus, para causar impacto através da palavra. Impacto e também mudança com a sua vida. Amém? Com o seu testemunho. Com a sua transformação de vida, você vai transformar vidas e restaurar famílias. Posso ouvir amém? E o Senhor te designa hoje para ser um restaurador de famílias. Amém? E você vai ver a sua, se tiver algum problema na sua, você vai clamar ao Senhor, Senhor, coloco minha família diante de Ti, para que o Senhor traga a restauração plena. Amém? Queridos, a nossa igreja é uma igreja que procura viver o modelo bíblico
de Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como isso funciona? Nós nos reunimos no templo, nos cultos de celebração, de oração, das redes, e também estamos organizados em células e em gerações. Atualmente, por conta da pandemia, as células estão acontecendo online, não é? Mas estão acontecendo. É um formato diferente desse que estamos aqui, de muita gente. São grupos pequenos que se unem, que convidam vizinhos. Mas você pode falar com o seu vizinho, olha, tem uma célula, mesmo online, entra aí na tua casa, manda o link para ele, certo? Mesmo em pandemia, nós podemos falar de Jesus nas células. Nada nos impede, nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo está em nós. E nós vamos continuar, nós vamos avançar. Nós estamos organizados em células e em gerações. Nas células, cada pessoa tem uma oportunidade de crescer, ser acompanhado mais de perto. E tem também a oportunidade de praticar o que a palavra ensina. Cada pessoa precisa orar por 3 pessoas. Vocês têm ouvido isso na célula? Orar por 3. Amém? Se não ouviu, anote aí. Eu preciso orar por 3. Certo? Descubra 3 pessoas que precisam de Jesus. E coloque os nomes no seu caderno. E comece a orar por essas pessoas até vê-las convertidas. Posso ouvir amém? Amém? Faça isso, ore e jejue em favor dessas pessoas, porque elas vão ser transformadas. Porque Deus vai fazer o milagre da salvação na vida delas. Amém, queridos? Hoje o Senhor te desafia a ser um poderoso instrumento de proclamação do amor de Deus. Mas como? Como é que você, o Senhor, quer derramar mais dele na tua vida hoje? Amém? Para te capacitar a ser, nessa nova caminhada, de filho de Deus, de filha de Deus, de ser esse instrumento poderoso, cheio do Espírito Santo. Não é na tua força, não pense, eu não sei falar. Lembra de Moisés? Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. E Deus disse, mas é você que eu quero. Vai, eu te capacitarei. E o Senhor diz isso a você hoje, vai que eu te capacitarei. Amém? O Senhor quer te capacitar. O Senhor quer encher a tua vida, Ele quer derramar uma nova unção. O que é unção? É o poder da vida de Deus em você. E Ele, como um selo, o Espírito Santo é como um selo na nossa vida, é uma marca. É uma marca que espiritualmente é visível em nós. Amém, queridos? E hoje o Senhor vai derramar mais dele na sua vida. Você quer receber mais? Então eu te convido a começar a orar agora. Se você puder ficar de joelhos, ou se preferir ficar em pé, ou sentado, você pode se ajoelhar e se derramar diante do Senhor, dizendo, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, eis aqui a minha vida, venha me encher, venha cumprir o teu propósito em mim. Ele está aqui, como nós bem sabemos. E Ele quer tocar em cada um. Eu quero te dizer que nesse momento você deve parar qualquer coisa, qualquer distração e concentrar sua atenção no que o Senhor quer fazer na tua vida agora. Ele está aqui. Ele te trouxe aqui para que você saia daqui totalmente novo, totalmente nova.
totalmente revestido do poder dele. O Espírito Santo está nesse lugar. Fale com o Senhor Coloque sua agora. vida diante da presença dele nesse momento. Ele está soprando sobre você agora. Ele é quem conduz. Ele é quem ministra. Ele está Ele aqui. é quem opera. É o Espírito Santo de Deus. Ele está entre nós. E ele está Nós não operando podemos vê-lo, maravilhas. mas sabemos que Ele Ele está está aqui. fazendo coisas tremendas. Nós cremos neste pela lugar, fé, Senhor. nos nossos Senhor corações, Espírito Santo, Tu nas estás nossas aqui. vidas. Sopra sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Sopra os teus dons, sopra, Senhor. Sopra o teu poder. Derrama, Senhor, sobre cada vida. Mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Que venha mais de Ti, Senhor. Que venha mais de Ti. Que venha mais de Ti sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Senhor Espírito Santo. Oh, nós clamamos a Ti. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Vem sobre nós com Teu poder. Sopra, Santo Espírito. Sopra, sopra, sopra. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Diga a Ele que você deseja mais. Mais da presença dEle. Mais do toque dEle. Entregue a Ele aqueles cantos e recantos da tua vida, da tua mente, que você tem resistido ao toque dEle. E diga: Senhor, também é Teu. Os meus desejos, os meus sentimentos, os meus sonhos também são Teus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Vem com Teu poder sobre mim. Vem, Senhor, e traz o Teu renovo sobre mim. Traz, Senhor, as Tuas novidades sobre mim. Traz, Senhor, o Teu toque. Traz, Santo Espírito. Traz, Santo Espírito. Vem. Vem sobre o Teu povo. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Tu estás aqui. Nós te bendizemos, Senhor. Glorifica Jesus em cada vida, Senhor. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. O Espírito Santo ajuda, Senhor, cada um a dar a Ti o primeiro lugar, a obedecer a Tua direção, ao Teu governo, Senhor. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem. Vem, 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 vem. Vem, Senhor Espírito, sobre os Teus filhos. Enchendo-os, levando-os à plenitude, Senhor. Levando-os à plenitude. Levando-os à plenitude, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Diga: vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Toca-me, meu Deus, toca-me. É o toque do Senhor. É o toque do Senhor, não é o toque humano, é o toque do Senhor sobre a tua vida. É o toque do Senhor sobre a tua vida. Ele está aqui, se você deseja, Ele vai te tocar, sim. Ele já está tocando.
Ele já está tocando. Quem batiza, Abra suas mãos para o Senhor como quem está recebendo algo. Abra suas mãos. e a manifestação do seu Porque Ele poder. vai derramar sobre você. Ele vai derramar sobre você. Do seu poder. Vem, Grande Senhor neste Espírito lugar, Santo. muito grande. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Vem, 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 vem. Vem, Senhor Espírito Santo. Receba a manifestação Vem, do Senhor. Espírito Vem, Senhor. sobre a tua Vem, vida Senhor. agora. A manifestação Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sopra, Santo Espírito. Sopra, Santo Espírito. Sopra, Santo Espírito. Sopra, sopra, sopra. Sopra, 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 Santo Espírito. Vem, vem, vem. Receba, 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 receba o toque do Senhor. Receba, receba, receba o toque do Senhor. Receba. Ele está aqui, receba. Receba o toque dele na tua vida. Receba, 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 porque ele vai te encher. Ele vai te capacitar, receba. Espírito Santo, Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, sopra, sopra, sopra. Ele é quem batiza. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ele é quem nos Vem, Senhor, vem, Senhor. Sopra, Senhor, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de poder. Espírito de amor, Espírito de vida. Espírito de alegria, de paz. Vem, vem sobre essas vidas. Vem, Senhor. Sopra, Senhor, sopra, Senhor. Sopra a esperança, sopra a alegria, Senhor. Sobre essas vidas. Sopra, Senhor, a certeza de um futuro, a certeza de vitória. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, sobre essas vidas. Sopra, Senhor. E que esse sopro alcance as suas famílias também, meu Pai, em nome de Jesus. Sopra, Senhor, e completa a cura. Sopra, Senhor, sopra, 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 sopra. Sopra, Senhor, sopra. Glorifique ao Senhor, comece a levantar sua voz. E glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Se você crê que Ele te tocou, comece a glorificar o Senhor. Levante sua voz e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia, glórias, glórias, glórias a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Altíssimo. Glórias a Ti, meu Senhor. Glórias, glórias a Ti. Glórias a Ti. nos leva mais além. A manifestação, aleluia, do seu poder é muito grande, é muito grande. Manifestação, a manifestação da sua Glória a Deus. da sua unção. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. A manifestação do seu poder, a manifestação do seu E declarar sim, Senhor. Declare sim, Senhor. grande Senhor. Eu digo sim para Ti, Senhor Espírito Santo. Eu quero ouvir sua voz forte, tá bom? Diga sim, Senhor. Eu digo sim para Ti, Senhor Espírito Santo. Eis-me aqui. Toque a minha vida. Conduza-me na palavra do Senhor. Eu quero glorificar Jesus na minha vida diária.
Eu quero manifestar o teu fruto na minha caminhada. Toca-me, molda-me, enche-me. Eu quero que o mundo veja o Senhor Jesus Cristo através de mim. Faça de mim um instrumento poderoso para proclamar a tua palavra. E eu serei somente o que o Senhor quiser. E eu farei somente o que o Senhor me mandar fazer. E eu viverei para a glória do teu nome. Amém. Amém. Solta um beijo para o Senhor. Diga aleluia. E dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Busque a intimidade do Senhor. Como você aprendeu aqui hoje, não é? Em oração como estilo de vida. Busque a intimidade do Senhor a cada dia. E você vai se tornar exatamente aquilo que Ele tem para você ser. O projeto dEle, tá bom? Amo vocês. Beijo no coração. O Espírito Santo está nesse lugar. Coloque a sua vida diante da presença dEle nesse momento. Ele é quem conduz. Ele é quem ministra. Ele é quem opera. É o Espírito Santo de Deus. E Ele está operando maravilhas. Ele está fazendo coisas tremendas neste lugar, nos nossos corações, nas nossas vidas. O Espírito Santo, Ele é quem ministra.